Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo a você um alerta urgente, especialmente para quem vive no litoral, na beira da praia. Diversos veículos de comunicação em todo o mundo informam que o nível do mar subiu quase 30 centímetros nas últimas 24 horas por causa da choradeira dos esquerdopatas desesperados com a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Enquanto isso, depois da operação na Venezuela, o valente exército do Fazendão intensifica o treinamento de guerra na expectativa de um possível ataque norte-americano. Aqui em 1808. Nesta edição especial do CL News sobre os mais recentes acontecimentos na América Latina, pode-se dizer sem medo de errar que o fim de semana foi excepcionalmente agitado, para dizer o mínimo, com a atuação cirúrgica das Forças Armadas dos Estados Unidos e a captura do podre narco-ditador Nicolás Maduro e a mulher dele, uma sacripanta que atende pelo nome de Cília Flores e que tem uma longa história criminosa no chavismo, mesmo antes de o marido virar presidente, após a morte do bufão Hugo Chávez. A operação foi cuidadosamente ensaiada durante meses e os norte-americanos enganaram as defesas antiaéreas venezuelanas com uma grande quantidade de caças a jato voando alto e fazendo muito barulho, enquanto a Força Delta, em helicópteros que voavam silenciosamente a poucos metros do chão, despistando os radares, penetrava no território venezuelano para cumprir a missão. Para piorar as coisas, tudo indica que Nicolás Maduro estava usando sandálias havaianas no momento em que foi capturado. Neste vídeo, você pode ver como ocorreu a captura do narco-ditador. As forças norte-americanas desceram no complexo onde Maduro e a mulher dele estavam dentro de um bunker, forçaram a abertura das portas e chegaram até Cília Flores, rendida ainda na cama. Logo em seguida, Nicolás Maduro foi alcançado e preso. Colocado num helicóptero, ele foi levado até um navio da Marinha dos Estados Unidos, o USS Iwo Jima, de acordo com a foto publicada pelo próprio presidente Donald Trump na Casa Branca. Em momentos como esse, você sabe, a internet não perdoa. Agora, com a ajuda da inteligência artificial, o narcoditador começou a cantar como um passarinho. Por favor, no me mate. Yo entrego al ladrón de 9 dedos. Él fue quien inventó todo ese asunto del Foro de San Paulo. Incluso me dijo que usted es molesto, naranja y que tiene el cabello descolorido. No final da tarde de hoje foram publicados os esboços da primeira audiência de Nicolás Maduro e Cília Flores perante o juiz norte-americano em Nova York. A União Europeia, por meio da porta-voz Anita Ripper, está pedindo a inclusão de Edmundo González e Maria Corina Machado na transição da Venezuela para a democracia. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela, que foi convocada a pedido da Colômbia, o Panamá apelou ao Conselho de Segurança por uma transição que respeite a vontade soberana dos venezuelanos, liderados por Edmundo González e Maria Corina Machado. A Dinamarca pediu ao Conselho de Segurança que Maduro seja responsabilizado pelos crimes cometidos contra os venezuelanos. O representante do Reino Unido afirmou que o povo venezuelano sofre há anos. Maduro se agarrou ao poder de forma fraudulenta. A Venezuela merece um governo que reflita o que o seu povo votou nas urnas. A Argentina disse que o regime de Maduro não é apenas uma ameaça direta aos venezuelanos, mas a toda a região ao exportar suas redes de narcotráfico. O sabujo de punhos de renda que representa o fazendão na ONU, Sérgio Danesi, disse na reunião do Conselho de Segurança da ONU
que os bombardeios em território venezuelano ultrapassam um limite inaceitável. Aceitar ações dessa natureza criaria um cenário marcado pela violência. Aliás, foi uma declaração feita pelo maior ladrão da história do Brasil, neste mesmo sentido, antes dessa reunião na ONU, que fez com que Jason Miller, estrategista de comunicação e um dos principais conselheiros do presidente Donald Trump, perdesse a paciência e mandasse o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados se lascar com a letra F, porque agora todos sabem de que lado ele está. Agora, no fim da tarde, também o Space Liberdade informa que a vice de Maduro e agora presidente interina, Delcy Rodrigues, ordenou a prisão de todas as pessoas que apoiam as ações dos Estados Unidos na Venezuela. O decreto declarou estado de comoção externa e ordenou que todas as forças policiais realizem as prisões. Pelo visto, os norte-americanos vão ter que dar uma nova e mais forte bordoada nessa turma. Essa vigarista tomou posse hoje, interinamente, com o Sindicato do Crime Organizado local, dizendo que Maduro está temporariamente afastado e, com isso, ela não está obrigada a realizar novas eleições no prazo de 30 dias. Na revista Oeste, a informação de que a ditadura venezuelana voltou a prender jornalistas. O portal Área Militar informa que o podre Nicolás Maduro foi traído internamente por uma fonte da CIA. Segundo a agência de notícias Reuters, uma fonte da CIA infiltrada no círculo íntimo de Maduro ajudou a rastreá-lo até o momento da captura. E a história ainda fica mais interessante. Elementos das Forças Armadas venezuelanas cooperaram na operação. Uma figura da oposição chamou o ocorrido exatamente pelo que era, uma conspiração interna. Maduro acabou sendo enganado, superado em manobras e traído pelo seu próprio círculo. Isso demonstra que esta não foi apenas uma operação dos Estados Unidos, já que os próprios venezuelanos queriam a saída dele. E este registro fotográfico, a ficha do secretário de Estado, Marco Rubio, parece estar caindo. E ele percebe que vai acabar virando presidente da Venezuela, governador de Cuba e chá do Irã, tudo ao mesmo tempo. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, publicou um vídeo com a sugestão de que você observe atentamente a expressão no rosto de Nicolás Maduro e da mulher dele, Cília Flores, enquanto eles eram levados para a delegacia. Preste atenção na cara do idiota, que parece um retardado mental. Pelo visto, ainda não caiu a ficha de que ele talvez nunca mais veja o mundo fora de uma cela. Há poucos dias, Maduro e Cília chefiavam um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Agora, estão em uma pequena cela de concreto cinza, comendo feijão velho colocado numa caixa, agachados sobre um vaso sanitário de metal e monitorados 24 horas por dia até o fim da vida. E antes que alguma figura de proa da criminalidade petralha no Fazendão decida neste ano eleitoral que é proibido falar que o maior ladrão da história do Brasil e o narcoditador Nicolás Maduro eram grandes amigos, é preciso mostrar o vídeo a seguir do arquivo do portal Metrópolis, que, se bobear, poderá acabar censurado, rotulado de montagem, ou de fake news, ou de desordem informacional. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muitos anos. Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí. Cumprimento. A partir daí surge a esperança e a pergunta: já podemos sonhar? Mesmo porque, com a ajuda da inteligência artificial, já se pode visualizar com mais intensidade o futuro que todo brasileiro de bem deseja, num sinal de que
a tarefa de Donald Trump ainda não está completa. Por falar nisso, as informações são de que o presidente norte-americano considera a captura do cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados um objetivo mais fácil de ser alcançado com o uso de ferramentas mais rudimentares, como se pode ver nesta imagem ao lado. Ainda assim, há uma grande parcela da população brasileira que acredita que os Estados Unidos capturaram o Maduro errado. De qualquer forma, uma coisa é certa: esta não é a primeira vez que Donald Trump ataca a Venezuela. E o presidente norte-americano está sendo considerado um ninja, porque não apenas capturou Nicolás Maduro. O narcoditador acabou tendo que levar a esposa lambisgoia junto para não ter um dia de paz na cadeia. Aliás, uma situação que faz com que, pela primeira vez na vida, a esmagadora maioria dos brasileiros esteja sentindo muita inveja da Venezuela. Já imaginou acordar sem o atual ocupante do Planalto e a primeira meretriz, assim, de surpresa? Era só o que todo mundo queria, né? Em Nova York, segundo se informa, Nicolás Maduro vai dividir uma cela com o rapper Sean Diddy, famoso pelas festinhas de arromba. E neste registro fotográfico, Diddy diz a Maduro que, abre aspas, "Eu tenho um novo tipo de óleo para você, garotão." Ai. E de Nova York, o CL News leva você até o interior do Fazendão, onde um incendiado de praia Paulo Freireano, imbecil, pertencente ao grupo terrorista MST, grita para a plateia que está pronto para invadir os Estados Unidos com o objetivo de libertar Nicolás Maduro. Veja por você mesmo. País, companhia, o MST não vai se calar. Estamos prontos para cruzar qualquer fronteira para defender quem luta pelo povo. Se for preciso, vamos até os Estados Unidos para libertar nosso companheiro Maduro, porque ninguém fez a esperança de um povo. O Brasil reconheceu Delcy Rodrigues, vice de Maduro, como presidente da Venezuela. De acordo com Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty e ministra das Relações Exteriores substituta, será com Rodrigues que o desgoverno Petralha de ocupação manterá interlocução neste momento. A CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, terminou a reunião sobre a Venezuela sem consenso. No encontro, que durou aproximadamente 2 horas, o Brasil foi representado pelo menino de recados do verdadeiro chanceler, o Papa Smurf megalonanico. Maurinho Bobeira, como era de se esperar, reforçou a posição adotada pelo cachaceiro vigarista que atualmente ocupa o Planalto. O fato é que o distinto público do Fazendão que não tem povo, é claro, não precisa se preocupar com coisa alguma. Daqui a 40 dias é carnaval, depois de mais 40 já é a Páscoa, e daí depois de 60 dias é a Copa do Mundo. Mais 120 dias vem a eleição e depois de 60 dias é o fim do ano de novo. 2027 está logo ali na esquina. Ah, e mais uma coisinha. Bom, depois de tudo o que aconteceu na Venezuela, a conclusão é mais ou menos óbvia, é inescapável. Se o podre narco-ditador Nicolás Maduro tivesse contratado a dona Vivi, aquela mulher que faz canguru perneta com o satânico psicopata golpista, também conhecido como Mussolini da Moca, a coisa teria tomado outro rumo, porque o Sindicato do Crime Organizado em Brasília já teria dado 48 horas para o presidente Donald Trump se explicar e o TCU já teria determinado a devolução de Maduro para Caracas. Até a próxima. Plenamente consciente do seguinte: todo mundo que comemorou a prisão sem crime do presidente Jair Highlander Bolsonaro vai passar o tempo todo tentando lhe convencer da arbitrariedade e da ilegalidade na prisão do Nicolás Maduro. Agora, se derrubar um ditador narcotraficante
é contra o direito internacional, então que se dane o direito internacional. A Gazeta Brasil informa que o satânico psicopata golpista e assassino que já vive com as mãos sujas de sangue de Clesão e outros, negou a saída do presidente Jair Highlander Bolsonaro das dependências da Gestapo Federal em Brasília e exigiu uma lista detalhada de exames após a queda que Bolsonaro sofreu durante a noite, causando um traumatismo crânioencefálico leve, condição confirmada pelo médico Cláudio Birolini. A Gestapo Federal, que encontrou o verdadeiro presidente de todos os brasileiros machucado quando destrancou a porta da cela, minimizou a gravidade do incidente e descartou a necessidade de hospitalização, indicando apenas observação. Segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, que acompanhou a situação mais de perto, a defesa de Bolsonaro encaminhou petição ao psicopata, onde anexou laudos médicos e reforçou a necessidade da ida dele ao hospital com urgência para realizar os exames. O presidente está em jejum há várias horas devido aos preparativos para a realização desses exames. Ainda assim, a Gestapo Federal também encaminhou um relatório médico elaborado pelos próprios agentes ao doente mental descapilarizado, contrariando o parecer dos médicos de Bolsonaro e comunicando que o caso não requer urgência. Na revista Oeste, a informação de que, com traumatismo craniano, o presidente Jair Highlander Bolsonaro não passou por exames de imagem na Gestapo Federal. O Joaquim Ribeiro conta também que a primeira-dama Michele Bolsonaro permaneceu no estacionamento do hospital aguardando a chegada do marido machucado. No entanto, o satânico psicopata golpista e assassino negou o socorro ao presidente e não autorizou a ida dele ao hospital. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou uma nota dizendo que hoje, como combinado, a visita dele seria feita após Michele. Ao chegar à Gestapo Federal, viu que ela ainda não havia entrado e ficaram sabendo que os médicos estavam averiguando uma queda de Bolsonaro. Ele diz não ter entendido. Ao ver o pai, notou um hematoma no rosto e os pés sangrando. Ao perguntar a Jair Bolsonaro o que havia acontecido, o presidente, nitidamente atordoado, mudou de assunto. Michele contou mais tarde que ele caiu durante a madrugada, depois de um possível pesadelo, sem saber quando isso teria acontecido. A Gestapo Federal só percebeu quando a porta do quarto foi destrancada e os policiais encontraram Bolsonaro atordoado. A nota de Carlos Bolsonaro continua com ele manifestando a profunda angústia com a situação e lembrando que o pai também sofre de labirintite, mas que não está sendo acompanhado como deveria depois que o fisioterapeuta foi impedido por 2 vezes de atuar para tratar do assunto na prisão. Durante as festas de fim de ano, quando eu estive recarregando as baterias, eu recebi uma análise de um segmento importante da situação atual que eu quero compartilhar com você. O texto é um pouco mais longo do que o normal e tem o título O Suicídio Estratégico da Direita e a Traição dos Metacapitalistas. E diz o seguinte: durante os últimos dias criou-se um consenso preguiçoso para explicar o fracasso da Lei Magnitsky no Brasil. Faltou união da sociedade. Essa foi a tese repetida em notas públicas e análises superficiais. O diagnóstico não está tecnicamente errado. Pressão externa, de fato, depende de suporte doméstico. Mas ele para exatamente onde a análise deveria começar. A pergunta real que ninguém quer fazer não é por que faltou união, mas sim, era estrategicamente possível haver união quando a elite empresarial brasileira teve que escolher entre princípios e lucros? Ao escavar os fatos, descobrimos algo incômodo e brutal. A Magnitsky fracassou porque os metacapitalistas brasileiros fizeram exatamente o que Vladimir Lenin previu que fariam nessa situação. Eles forneceram a corda para o próprio enforcamento.
Olavo de Carvalho, com sua precisão cirúrgica, resumiu essa dinâmica em 2002. Se Lenin fosse presidente do Brasil hoje, ele não perderia tempo socializando a padaria da esquina. Ele se concentraria em tranquilizar os investidores na Bolsa enquanto avançava implacavelmente nas frentes culturais, institucionais e geopolíticas que realmente decidem as guerras civilizacionais. Quando Lenin destruiu a ordem constitucional russa em 1917, a Bolsa de Moscou não caiu. Os investidores estrangeiros lucraram. Por quê? Porque Lenin era um estrategista que sabia usar a ganância capitalista contra os próprios capitalistas. Foi exatamente esse cenário que testemunhamos nas últimas semanas. Donald Trump aplicou sanções ou ameaças tarifárias em julho. Em dezembro, elas desapareceram. O que mudou no intervalo? Os metacapitalistas entraram em campo. A CNI, a CNA e a Fiesp despacharam comitivas para Washington. Joesley Batista, o dono da JBS, reuniu-se com Donald Trump na Casa Branca. A ironia é de um amargor insuportável. O mesmo Joesley, que confessou ter subornado 1.800 políticos, que construiu um império mundial com o dinheiro desviado do BNDES e que gravou um presidente da República no porão do Jaburu, agora atua como o diplomata de facto do empresariado nacional. A moeda de troca? A JBS emprega 70 mil norte-americanos em estados republicanos. Diante disso, a mensagem levada a Trump foi clara: não misture o STF com os nossos negócios. E Trump, que não joga xadrez ideológico, mas sim pôquer comercial, aceitou as concessões. Essa é a mentalidade suicida que Olavo denunciava. Quando o livre mercado se torna um princípio absoluto, substituindo os valores civilizacionais que o tornaram possível, o resultado é a autodestruição. Enquanto empresários pensam em trimestres e em EBITDA, os gramscianos pensam em décadas e hegemonia. E quando chega a hora crucial de escolher, o metacapitalista sempre escolhe o lucro imediato, mesmo que isso signifique financiar a estrutura que irá devorá-lo no futuro. A estratégia da Magnitsky baseou-se em premissas falsas. Acreditou-se que Trump seria um aliado ideológico incondicional e que a elite econômica brasileira teria algum resquício de espinha dorsal moral. Lê do engano. Trump é um operador transacional. Ele usa a direita quando convém e descarta essa mesma direita quando o negócio exige. E a elite brasileira? Ela prefere o apaziguamento. Isso nos leva ao chamado teatro das tesouras mundial. A suposta dicotomia entre a direita trumpista e a esquerda globalista muitas vezes mascara uma convergência de interesses no topo da pirâmide. Peter Thiel, que financia a nova direita, e Eric Schmidt, arquiteto da política democrata, sentam-se lado a lado em Bilderberg. Ambos lucram com o mesmo ecossistema de vigilância e controle. A soberania nacional, nesse jogo, torna-se apenas uma retórica de campanha, enquanto nos bastidores a tecnocracia avança. A divisão real no Brasil, portanto, não foi entre um povo desunido, mas entre o movimento conservador, que prioriza valores, liberdades e princípios civilizacionais, e o capitalismo liberal fisiológico, que priorizou a manutenção de seus fluxos de caixa. O Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF, jogando o jogo com maestria, entendeu isso perfeitamente. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista,
não reagiu com histeria. Ele confiou que o establishment econômico faria o trabalho sujo de desarmar a bomba externa. E foi o que essa turma fez. O resultado foi a comemoração de aniversário do psicopata, rodeado por todo o sistema, do picolé de chuchu abortista Opus Dei ao vampirão do Porto de Santos, sinalizando que a união da elite é sólida e exclui deliberadamente o povo. A lição que fica é amarga, mas necessária. Existe um princípio básico em estratégia política. Nenhuma mudança profunda ocorre sem o apoio ou, ao menos, a divisão das elites dominantes. A esquerda gramsciana aprendeu isso há décadas. Ela não tenta estatizar a economia. Ela domina a cultura, a universidade e o judiciário, deixando que os capitalistas continuem lucrando enquanto servem à agenda progressista. É o paradoxo do nosso tempo. Quanto mais notório o sucesso econômico do capitalismo, mais espetacular é a ascensão cultural do socialismo. Para a direita, resta parar de agir como os capitalistas úteis que Lenin descreveu. Vitórias simbólicas e alianças externas com figuras transacionais não substituem a construção de poder real, institucional e cultural aqui dentro. Enquanto continuarmos achando que o mercado é o nosso aliado natural, continuaremos entregando a corda com a qual seremos enforcados. A soberania não foi perdida. Ela foi vendida em um jantar de negócios. E a fatura acabou de chegar. Esse vídeo aqui vai implodir o sistema. Então hoje eu não quero que você pegue a pipoca. Eu quero que você salve esse vídeo e, se possível, baixe esse vídeo aqui. E você já vai entender do que eu tô falando. O ministro do Tribunal de Contas da União autoriza a inspeção do Banco Central com máxima urgência e ameaça suspender a liquidação do Banco Master. Isso mesmo, o TCU está ameaçando suspender a liquidação do Banco Master. E isso é gravíssimo. Outros ministros do TCU acreditam que a decisão é cautelar e ela vai ser analisada no plenário dia 21 de janeiro. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque eu quero impedir que isso aqui aconteça. O primeiro ponto que você precisa entender antes de eu revelar o que você precisa saber é que suspender a liquidação do Banco Master pode ser um desastre para as investigações. E quando há liquidação, os que compram, por assim dizer, o bem liquidado, precisam acesso a todos os documentos, provas, movimentações, enfim. Tudo aquilo que está em investigação, forma sigilosa e foi parar no STF e ninguém entendeu como até agora. Só que tem um detalhe. Eles acreditam que essa decisão do TCU é estranha. Um despacho de um ministro prevê a reversão da liquidação no meio das investigações, sendo que a área técnica do TCU é contra reverter a liquidação do Banco Master. Notícia dizendo que reverter a liquidação do Banco Master tem dificuldades práticas, mas movimentos do TCU podem beneficiar o Vorcaro. E é agora que vem a bomba que eu quero contar pra vocês. Essa decisão não é à toa, ela já estava planejada e sim, é pra salvar Daniel Vorcaro e todos os investigados no caso do Banco Master. Mas se fala por aí, não é eu que tô dizendo, é a própria Globo que tá dizendo. Daniel Vorcaro tem muitas informações e tem muita gente da política que pode cair caso Daniel Vorcaro cair. No vídeo de hoje de manhã eu já expliquei pra vocês, Daniel Vorcaro já perdeu o banco, mas se ele for preso, se acontecer alguma coisa com ele ou ele sair sem nada, ele pode dali a pouco abrir a boca. E esse que é o grande problema. A estratégia deles agora é jogar isso no colo do Banco Central, fazer parecer que não tinha nada de errado no Banco Master e que o Banco Central se precipitou e se adiantou na hora de fazer a liquidação do Banco Master. Sabe como que eu sei essa decisão do TCU não tem nada de técnica e é política? Olha só o que eu vou mostrar pra vocês agora. No dia 20 de dezembro de 2025, entrou em contato comigo, através do meu assessor, isso mesmo, comigo, Rony Gabriel, através do meu assessor, uma empresa, e ela dizia o seguinte: estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande e temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Posso te explicar melhor por telefone se tiver interesse. É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. Só que tinha um pequeno detalhe nesse contato que fizeram comigo. Tinha que assinar um contrato de confidencialidade. O assessor me informou isso e eu disse para ele: pode assinar o contrato e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Afinal de contas, eu não sabia do que se tratava até o momento. Aqui está o contrato. Em
Estou expondo esse contrato de confidencialidade para vocês, estou me colocando em risco aqui, nesse momento, pedir que no dia 21 de janeiro, essa decisão seja analisada em plenário, eles venham suspender a liquidação do Banco Master. Vou continuar para mostrar para vocês isso daqui. Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo. Então agora eu vou contar para vocês o que era a proposta que fizeram para mim. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram, baseado no alcance muito alto que eu tenho hoje, onde o Brasil inteiro me assiste. Eu também estou colocando isso em risco por causa desse vídeo. É bem provável que eles vão me processar. Mas para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, sei lá, estava indo contra o sistema. Só que a verdade não é essa. E eu não vou fazer um vídeo aqui mentiroso, baseado numa mentira. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês, porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. E o meu assessor a mandar essa mensagem de recusa em participação do projeto. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. E no dia 28 de dezembro, uma enxurrada de vídeo de influenciadores, incluindo de direita, fazendo análises aqui. Muitas dessas análises copiando o meu método, a minha forma de fazer vídeo, dando a entender que o Banco Central se precipitou a fazer a liquidação do Banco Master. Liquidação essa que traz todas as provas de fraudes, de todos os problemas e vai ter que ser aberto em algum momento, numa possível CPMI, por exemplo, que está rolando na Câmara de Deputados e precisa acontecer essa CPMI. Ou seja, eles querem barrar todas as investigações. Só que qual que é a estratégia? Por que isso é importante? Que hoje, no dia 5/1, vem essa decisão do TCU. Veja, primeiro eles contratam influenciadores, a mídia que eles puderem, para fazer você se questionar sobre a veracidade dos fatos e se talvez o Banco Master não fosse uma vítima. Leva a crer que essa decisão do TCU não foi nada técnica, ela já estava planejada há algum tempo. Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer, parando as investigações, beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe, simplesmente não sabe, que a gente não está tratando de uma brincadeira aqui. Os 8 fundos previdenciários de estados e municípios têm 1,86 bilhões aplicados do Banco Master. O dinheiro de aposentados é o dinheiro de pessoas que trabalharam. O Fundo Garantidor não cobre as aplicações de regimes próprios de previdência de estados e municípios. Ou seja, essa galera pode vir a perder o dinheiro delas. Não é só o TCU, a pressão de Toffoli sobre o Banco Central expõe fraqueza do STF e cria riscos financeiros. O próprio Banco Central já prevê tapetão no caso Master e prepara contra-ataque jurídico. Essa decisão do TCU prosperar, isso pode significar um colapso financeiro, pode significar um colapso no sistema financeiro do Brasil, sem confiabilidade nenhuma para qualquer investidor investir nesse país, porque mesmo diante de um absurdo como esse, que tem que ser investigado, não tô nem aqui fazendo juízo de valor de nada não, eu só quero que investigue. Eu tô botando a minha cara a tapa, eu tô mostrando pra vocês que eu recusei uma proposta pra falar uma mentira aqui pra vocês, algo que eu não acredito. E agora eu tô expondo isso, correndo o risco de tomar um processo de mais de R$800 mil de um dinheiro que eu simplesmente não tenho, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode virar um tapetão. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Porque eu quero que esse vídeo chegue em todo mundo. E as pessoas têm que saber de fato o que está rolando. E também falar para você, presta atenção em quem você está ouvindo aqui nessas redes sociais. Presta atenção. Se você tem dúvida, procura no dia 28 de dezembro um monte de influenciadores de direita, inclusive, que postou vídeo questionando o Banco Master, ou melhor, questionando o Banco Central, para dizer que foi muito rápida a liquidação ou coisa do tipo. Presta atenção, porque eu não quero estar colocando aqui as minhas redes sociais, a minha vida financeira em risco à toa, porque tem muita gente que vai sair prejudicada se isso aqui não for investigado. Eu sou o Rony Gabriel e hoje não pega pipoca. Salva esse vídeo. Simplesmente eu te peço isso. Salva esse vídeo aqui. É a tal história. O que um contrato de lobby no valor de 130 milhões de reais, fechado com a dupla criminosa número 1 do Fazendão, não consegue? Não é verdade? Veja este vídeo sobre a fantástica mentira do petróleo venezuelano para você poder realinhar os seus chakras. A fantástica mentira do petróleo venezuelano. Ah, claro, a culpa é sempre dos Estados Unidos querendo roubar o petróleo, né? Porque, obviamente, Maduro e Chávez eram gestores brilhantes que transformaram a Venezuela na Arábia Saudita da América Latina. Só que ao contrário, nos anos 50, eles eram o 4º país mais rico do mundo. Aí veio a esquerda com seu toque de Midas reverso. Estatizaram tudo, expulsaram quem sabia trabalhar e colocaram a corrupção para gerir a PDVSA. Resultado? A
produção despencou de 3,7 milhões de barris para míseros 600 mil. Gênios da economia. Enquanto a esquerda chora dizendo que o tio Sam é malvadão, esquecem que a China já levava 80% do petróleo venezuelano a preço de banana para sustentar a ditadura. O povo passando fome e sendo torturado. Mas agora que o regime caiu, os venezuelanos estão comemorando nas ruas a chance de finalmente comer 3 vezes ao dia. Que absurdo, né? Querer dignidade em vez de financiar a revolução imaginária. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que 16 petroleiros de países do BRICS, incluindo Brasil, Rússia, China, Índia, além do México e outros, estão contornando o bloqueio dos Estados Unidos para carregar petróleo venezuelano, segundo a agência de notícias Reuters. Isso poderia desencadear um novo impasse militar na região. A Gazeta do Povo informa que uma análise confidencial da CIA, a Agência Central de Inteligência, compartilhada com o presidente Donald Trump, teria influenciado a decisão de manter o regime chavista no poder da Venezuela, de acordo com fontes consultadas pelo The Wall Street Journal. A avaliação teve como conclusão que aliados de alto escalão de Maduro, incluindo a ditadora interina Delcy Rodrigues, estariam em melhor posição para manter a estabilidade a curto prazo em um governo provisório, caso o ditador Nicolás Maduro fosse retirado do cenário político venezuelano. Segundo a reportagem, Trump e um seleto grupo composto por membros da equipe sênior de segurança nacional foram informados semanas atrás sobre o relatório, antes de anunciarem que apostariam em Delcy como a interlocutora em Caracas e não na líder opositora Maria Corina Machado. Segundo o Journal, assim como em seu primeiro mandato, Trump estava convencido de que a estabilidade a curto prazo na Venezuela só poderia ser mantida se a figura em posição de suceder Maduro tivesse o apoio das Forças Armadas e de outras elites do país. Segundo as fontes consultadas para a reportagem, o relatório da CIA citava Delcy Rodrigues e outras 2 figuras importantes do regime venezuelano como possíveis governantes interinos capazes de manter a ordem interna. Apesar de não terem sido citados os nomes dessas outras figuras, os 2 principais articuladores de poder aliados de Maduro são o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino. No portal Conservatism and Elegance, a vice-presidente eleita Maria Corina Machado foi bem clara sobre Delcy Rodrigues, abre aspas, todos, tanto na Venezuela quanto no exterior, a conhecem perfeitamente e sabem o papel que ela desempenhou. Ela foi uma das principais arquitetas e diretoras dos centros de repressão, fecha aspas. Em Washington, o presidente Donald Trump anunciou que a Câmara de Tortura de Maduro, helicoide, está sendo oficialmente fechada em Caracas. Segundo o presidente norte-americano, abre aspas, Maduro é um sujeito violento, ele matou milhões de pessoas. Eles tinham um centro de tortura no centro de Caracas, que será fechado, fecha aspas. Em audiência judicial em Nova York, Nicolás Maduro alegou inocência e disse ser um homem decente e ainda presidente da Venezuela. O ex-narcoditador e a mulher Cilia Flores, capturados na Venezuela no sábado, se declararam inocentes das acusações a que respondem na justiça norte-americana na primeira audiência do processo criminal contra ambos, realizada em um tribunal federal de Nova York. Na ONU, os Estados Unidos negaram estar em guerra com a Venezuela e disseram que não farão ocupação. A reunião do Conselho de Segurança foi convocada após forças norte-americanas capturarem Nicolás Maduro. A ditadura da Venezuela, agora sob nova gerência, ordenou que a polícia prenda apoiadores e envolvidos na ação dos Estados Unidos. A operação do exército norte-americano capturou o narcolíder chavista Nicolás Maduro e o levou para Nova York. A União Europeia defende a inclusão de Corina e aliados na transição política na Venezuela. O bloco europeu afirma que o diálogo deve envolver Maria Corina Machado e Edmundo González, apesar da resistência do governo Trump.
A Suíça congelou os bens ligados a Maduro depois que ele foi preso nos Estados Unidos. Segundo o Conselho Federal Suíço, a medida tem efeito imediato e vale por 4 anos. Javier Milei barrou uma declaração conjunta da CELAC que repudia a captura de Maduro. O presidente argentino bloqueou o documento conjunto que condenava a ação dos Estados Unidos contra o narcoditador. O presidente Donald Trump ameaça realizar operações na Colômbia e diz que o cheirador de cocaína Gustavo Petro não ficará lá por muito tempo. O presidente norte-americano classifica o país da América do Sul como um vizinho doente e cita a doutrina Monroe, uma atualização da doutrina Monroe de diretrizes de atuação sobre a América Latina para justificar as intervenções contra o tráfico de drogas na região. E mais uma coisinha. Você não deve se lembrar, é claro, mas em 1945, os 3 grandes se reuniram em Yalta para discutir a reorganização da Alemanha e da Europa no pós-guerra. Se fosse hoje em dia, muito provavelmente ocorreria um diálogo desses. Temos que capturar Adolf Hitler. Mas e a soberania da Alemanha? Impressionado com as voltas que o mundo dá. Você conhece aí o detento 0329? Pois é o podre Nicolás Maduro, carequinha e sem bigode. Mas veja só, até sexta-feira passada, os brasileiros de bem tinham pavor de que o fazendão virasse uma Venezuela. Agora estão todos querendo que o fazendão vire uma Venezuela, sonhando com algo parecido com isso aí, para que tudo possa voltar ao normal e a paz volte a reinar. A Gazeta Brasil informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro retornou à superintendência da Gestapo Federal em Brasília na tarde de hoje, após ser levado a um hospital particular para a realização de exames. O presidente sofreu uma queda e bateu com a cabeça enquanto estava preso. Segundo informações oficiais, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, vítima de fraude eleitoral, deixou o hospital por volta das 4h30 da tarde, hora de Brasília, após realizar uma tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma. Na última quinta-feira, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista que deveria estar enjaulado num manicômio judiciário usando camisa de força, negou o pedido da defesa de Bolsonaro para converter a prisão em regime domiciliar. Na decisão, o psicopata, que já tem as mãos sujas de sangue, citou a ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar e apontou que, diante de descumprimentos de medidas cautelares e atos que indicariam risco de fuga, era necessária a manutenção da pena em regime fechado. Na Gazeta do Povo, a informação de que o cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou o presidente Jair Highlander Bolsonaro, afirmou que os exames apontaram uma lesão que caracteriza traumatismo craniano leve. E eu recebi o vídeo a seguir de um amigo e neto espectador brasiliense e até tentei entrar em contato com esse rapaz aí vestido de policial que mora aqui na Flórida para ter certeza de que o que você vai ouvir não é clonagem de voz. Mas ele não me deu retorno até o fechamento desta edição. É preciso sempre ter pelo menos um pé atrás com essas coisas, mas a situação é gravíssima e o histórico da pessoa envolvida, que já tem sangue nas mãos, não deixa muita dúvida sobre a veracidade da decisão que teria sido tomada e é anunciada no vídeo. Ainda assim, é preciso ter cuidado. Confira você mesmo e tire as suas conclusões. Bomba, gente. Bomba. Isso vai deixar você tão horrorizado que
Dá vontade até de vomitar, sério mesmo. O ministro maníaco ligou ontem pro delegado da Polícia Federal, lá onde o Bolsonaro está preso, e falou: você está proibido de deixar as pessoas entrarem sem a minha autorização, mesmo que seja para uma emergência ou uma urgência médica. Olha o nível de crueldade desse cidadão. O áudio vazou, tá na Deep Web, para quem quiser ouvir. Na Deep Web a polícia não consegue rastrear, então só podia estar na Deep Web um áudio hackeado da ligação do ministro pro delegado, dizendo: olha, eu não autorizo ninguém entrar, a menos que eu avalie o pedido num prazo de 24 horas. Escuta esse áudio que você vai ver o tamanho da crueldade. Delegado, não dá moral pra ninguém pra visitar. Me segue, né, gente? Um áudio desse, uma denúncia grave dessa, você tem que me dar uma moral. Compartilha isso aí com força. Me segue com força para fazer esse vídeo aí chegar no mundo inteiro, para escandalizar esse tipo de atitude cruel, né? Desse maníaco. Esse cara é um maníaco. Então eu conto com você. Me segue aí, me ajuda, compartilha, curte, manda pros seus grupos todos aí, porque a gente tem que denunciar, gente. Olha o tamanho do absurdo, hein? Visitar ou acompanhar o Bolsonaro nem de urgência, nem emergência. Não ceda pressão de médicos ou quem quer que seja. Só com minha autorização. E eu só vou analisar os pedidos depois de 24 horas. Ele só vai analisar os pedidos depois de 24 horas. Ou seja, se for uma emergência, ele vai analisar depois de 24 horas. Ah, mas ele está correndo risco de vida. Eu só vou responder por 24 horas. Se ele conseguir resistir, bem. Se não, não posso fazer nada. Se ele resistir, bem. Se não, não posso fazer nada. Só vou responder com 24 horas. Mesmo que seja uma emergência, no caso do Bolsonaro, que sofreu até um traumatismo craniano. Então daí você vê o tamanho da crueldade que esse maníaco tá fazendo com o Bolsonaro, gente. E eu conto com vocês para fazer esse vídeo explodir. Enquanto isso, a defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, diz que o último acesso dele ao LinkedIn foi em 2024. O advogado de Felipe Martins afirma que a prisão preventiva decretada pelo satânico psicopata golpista e assassino é abuso de autoridade e que a ordem judicial não previa proibição de acesso e nem penalidade de prisão. A Gazeta do Povo informa que Felipe Martins foi transferido de presídio sem aviso prévio à defesa ou aos familiares, de acordo com o advogado Ricardo Schaeffer. Ele agora se encontra no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A descoberta ocorreu acidentalmente. Ao contactar a direção da cadeia pública em Ponta Grossa para informar sobre uma visita, o advogado foi notificado de que Felipe Martins já não estava mais naquela unidade. A esposa de Felipe Martins, Annelise Hauag, também não foi notificada sobre a movimentação. A bandidagem, sempre coordenada na esfera internacional, também procura se reorganizar depois da trombada na Venezuela. O Irã conversou com o fazendão sobre a situação venezuelana e defendeu o que chamou de estreita cooperação. Os bandidos iranianos das relações exteriores anunciaram que o regime islâmico conversou com o desgoverno Petralha de ocupação sobre a situação da Venezuela após a operação bem-sucedida dos Estados Unidos para tirar o ditador Nicolás Maduro do poder. Enquanto isso, a Venezuela continua devendo 10 bilhões de reais ao fazendão e sem previsão de pagamento. Em resposta a congressistas, o desgoverno Petralha de ocupação deu a entender que segue cobrando o vizinho caribenho. O fazendão ajudou a financiar metrô,
ponte siderúrgica e estaleiros na Venezuela. Bom, para a jumentaiada Paulo Freireana, que não consegue enxergar um palmo adiante do nariz, a declaração de Marco Rubio equivale ao seguinte: podem tirar o cavalinho da chuva. Fazer barraco comunista aqui no nosso quintal, não, negão. O desgoverno Petralha de ocupação nega as irregularidades. E eu novamente peço licença para falar com você sobre a necessidade de ajuda. A Petrobras interrompeu a perfuração na foz do Amazonas depois de um vazamento de fluido. A estatal interrompeu a perfuração de um poço exploratório na costa do Amapá, na chamada margem equatorial, após identificar a perda de fluido em 2 linhas auxiliares ligadas à sonda que opera no poço Morfo. O ponto de teste está localizado a cerca de 175 quilômetros do litoral do estado e teve o vazamento detectado no último domingo. VPNs e aplicativos de segurança estão bombando na Venezuela depois das ações dos Estados Unidos. No último final de semana, a captura do narcoditador Nicolás Maduro ganhou a atenção de todos os noticiários, influenciando também a cibersegurança. O volume de downloads de VPNs, proxies e carteiras digitais cresceu vertiginosamente na Venezuela, uma ocorrência impulsionada pelo medo após a invasão norte-americana. As bromélias enriquecem o solo e promovem a diversidade de plantas na floresta. A água acumulada nos tanques da planta que vive no alto de árvores possui concentrações de nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, enxofre e ferro muito maiores do que a da água da chuva. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Ministério dos Transportes da Rússia se manifestou hoje criticando a ação dos Estados Unidos, que interceptaram um navio russo transportando petróleo venezuelano. Em nota divulgada no Telegram, a pasta afirmou que os norte-americanos violaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, que garante a liberdade de navegação em águas internacionais, porque nenhum Estado tem o direito de usar a força contra navios devidamente registrados nas jurisdições de outros Estados. A embarcação, identificada como Marineira, possuía uma autorização temporária emitida pela Rússia no dia 24 de dezembro de 2025 para navegar sob a bandeira russa. A apreensão da embarcação acontece em meio a uma série de operações dos Estados Unidos para controlar a exportação de petróleo venezuelano, incluindo o bloqueio de navios considerados irregulares ou ligados a países que compram petróleo sancionado. Recentemente, outro navio também transportando petróleo venezuelano foi interceptado no Caribe em uma ação coordenada pela Guarda Costeira norte-americana. O episódio intensifica a tensão entre Rússia e Estados Unidos, especialmente em um momento da maior presença militar norte-americana no Atlântico Norte e no Caribe, e levanta preocupações sobre os possíveis impactos nas relações internacionais e na livre circulação de embarcações comerciais. Além da apreensão do Marineira, como já foi dito, o jornalista Joaquim Ribeiro informa que os Estados Unidos também apreenderam o Bela 1, petroleiro russo sancionado em 2024, ligado à Venezuela e que estava sendo escoltado por um submarino enviado por Moscou. Agora, o Joaquim Teixeira publicou um novo mapa mostrando a Groenlândia, em que o Joaquim autoriza a anexação imediata do território, certamente com o apoio da imensa maioria dos cidadãos do Fazendão. Agora, pelo visto, é só uma questão de Donald Trump ir tomar posse do lugar. Em 1824, chegava ao Rio de Janeiro o navio holandês Argus, trazendo imigrantes alemães. Em 1927, o primeiro serviço telefônico transatlântico era estabelecido entre a cidade de Nova York e Londres. Em 1965,
era criado o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Ah, e mais uma coisinha. No Fazendão, roubaram a Petrobras, os Correios, o INSS, roubaram tudo. Mas os esquerdopatas paulo-freirianos, burrinhos que só eles mesmos, ficam preocupados com o destino do petróleo venezuelano. Por isso mesmo, creio que ainda esteja valendo essa convocação, né? Jumentaiada terrorista do MST, eleitores petralhas, é hora de se alistar para defender a Venezuela contra os Estados Unidos. Mas sigam para lá e defendam até a morte. Não voltem vivos, por favor. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. E você sabe que mesmo entre aqueles que se acham muito poderosos, quem tem medo, né? O fato é que começam a vazar os registros fotográficos da reunião de emergência que o maior ladrão da história do Brasil fez assim que ele ficou sabendo que o amiguinho do peito dele, Nicolás Maduro, estava no Chilindró norte-americano. A primeira foto é essa aí, ó, com ele se manifestando todo preocupado. E esta segunda foto registra o término do encontro. Hoje, 8 de janeiro de 2026, a revista Oeste informa que a ofensiva do Legislativo contra o veto integral do cachaceiro e ladrão corno descondenado ao PL da dosimetria, que promoveu uma presepada dentro do Palácio do Planalto aos gritos de sem anistia da jumentaiada paulo-freiriana, fomentando a polarização, essa oposição segue a todo vapor entre os congressistas. A deputada federal Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, protocolou um requerimento pedindo a convocação de uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para analisar imediatamente a decisão do Planalto. O pedido se baseia no artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, que autoriza a convocação extraordinária do Congresso em situações de urgência ou de relevante interesse público. Para a deputada Carol Detoni, o caso se enquadra plenamente nesses critérios. No requerimento encaminhado à mesa do Congresso, a deputada catarinense sustentou que os processos relacionados aos atos de 8 de janeiro acumulam uma série de violações constitucionais. Entre eles estão a supressão do duplo grau de jurisdição, a ausência de individualização das condutas, o cerceamento do direito de defesa e o afastamento da presunção de inocência. O documento também menciona falhas em prisões, audiências de custódia e a condução de julgamentos de forma concentrada no Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. A deputada ainda critica a seletividade do indulto natalino editado pelo desgoverno Petralha de ocupação, que excluiu os condenados do 8 de janeiro e relembra que a história institucional do Fazendão registra diversos episódios de anistia ampla, inclusive para agentes envolvidos em crimes graves em períodos anteriores. Outro ponto central da argumentação é a natureza do veto presidencial. Para Carol Detoni, a decisão do vigarista não se apoia nos fundamentos constitucionais legítimos, como inconstitucionalidade ou afronta ao interesse público, mas em motivação política. Segundo ela, isso caracterizaria desvio de finalidade e o Congresso não pode se omitir nem aceitar passivamente a imposição de uma decisão que aprofunda a crise entre os poderes e mantém um cenário de insegurança jurídica no Fazendão. A Gazeta Brasil registra que até mesmo o bandido que atende pelo nome de Paulinho da Força, um dos arquitetos dessa picaretagem imunda, ao lado de outros dois da mesma laia, o aspirador de pó Aécio das Neves e o vampirão prestidigitador do Porto de Santos, Michel Temer,
criticou o veto do cachaceiro ladrão de velhinhos e aposentados, dizendo que ele colocou fogo na bandeira da paz. O Conselho Federal de Medicina determinou a realização de uma sindicância sobre a falta de assistência médica ao presidente Jair Highlander Bolsonaro. O CFM afirmou ter recebido denúncias formais relacionadas à garantia de assistência médica adequada ao ex-presidente, que permanece sequestrado na superintendência da Gestapo Federal em Brasília. Não demorou muito e o satânico psicopata golpista e assassino anulou a sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre Bolsonaro e, como se não bastasse, mandou a Gestapo Federal apurar uma suposta conduta ilegal do presidente da entidade, o José Iran da Silva Galo, que agora vai ser obrigado a explicar a conduta ilegal do CFM, entre aspas, em um depoimento à Gestapo Federal. O depoimento dele, que na realidade deveria se resumir a uma única frase com as iniciais VTNC, deve ser feito no prazo de 10 dias. E em mais um emocionante capítulo da novela Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, o portal Space Liberdade informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu a autorização do satânico psicopata golpista e assassino para reduzir a pena lendo livros. Enquanto isso, meu amigo Dr. Paulo Faria compartilhou uma postagem da revista Oeste com a notícia de que a Venéria PGR recebeu um pedido de prisão do satânico psicopata golpista e assassino por causa da tortura praticada contra o presidente Jair Bolsonaro. O advogado Paulo Faria comentou com muita propriedade, abre aspas, "É assim que se faz, colegas advogados. Nada de tagzinha nas redes, postagens ou curtidinhas ou likezinhos. Denúncia criminal e pedido de prisão para torturador. E se a PGR arregar, comete o mesmo crime de tortura e prevarica." O Space Liberdade é a informação de que a Polícia Federal achou indícios no celular de Daniel Vorcaro de que foi ele quem teria ordenado diretamente os ataques virtuais de influenciadores para defender o Banco Master. Pelo visto, para que Dona Vivi e o marido psicopata não precisassem de desembolsar qualquer quantia dos 130 milhões de reais do contrato de lobby, né? As informações são anteriores à liquidação do Master, em 18 de novembro, segundo o Estadão. Liberdade, imagens explícitas da rotineira obscenidade no Fazendão, em que a bandidagem age à luz do dia para se cobrir e para se proteger. Segundo o portal, o advogado ligado ao filho do maior ladrão da história do Brasil está pedindo ao diretor-geral da Gestapo Federal, que, aliás, é cotado para substituir o polaco, que seja realizada uma investigação sobre o vazamento que atinge o filho do cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados. Isso ocorreu em setembro de 1986, quando o instaurador da ordem maligna que tomou conta do Fazendão, esse indivíduo que aparece aí no vídeo, veio fazer uma visita a Washington, tendo sido recebido pelo presidente Ronald Reagan lá na Casa Branca. Por algum motivo jamais identificado ou devidamente explicado, esse exemplo de que os canalhas também envelhecem, resolveu discursar em inglês, uma língua que ele não fala. Resultado, ele tremia como vara verde, como um menino lendo a lição para a professora, enquanto Reagan olhava para ele com aquele olhar de quem sentia muita pena daquele ser totalmente desprovido de qualificação para liderar um território da importância do Brasil. Foi contundente. Para mim foi traumático tudo isso.
Mas foi com ele, o marimbondo de fezes, que o sistema começou a sua ação deletéria. Depois de 21 anos de civilidade, educação, segurança, ordem e progresso, quando se podia andar na rua a qualquer hora sem perigo, o distinto público do fazendão, que não tem povo, foi iludido por ele e pelos asseclas dele a pedir pelas diretas já, e acabou enganado pelo discurso de uma democracia que jamais existiu. Balneário Camboriú lidera ranking de imóveis mais caros do país em 2025. O mercado imobiliário brasileiro encerrou o ano com uma valorização acima da inflação oficial, impulsionado principalmente pelo dinamismo das cidades do litoral catarinense e pela recuperação de preços em grandes capitais. Os dados do índice FIPE-ZAP, divulgados ontem, mostram que Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, se manteve no topo da lista das cidades com imóveis que detêm o metro quadrado mais caro do Brasil. Ao que tudo indica, os iranianos estão prestes a derrubar o regime islâmico depois de décadas de tirania religiosa que acabou desfigurando uma das mais ricas civilizações do planeta. Em diferentes cidades do país, enormes protestos contra a ditadura religiosa estão ocorrendo. Estas imagens, por exemplo, são da capital, Teherã, que testemunha talvez a maior manifestação da história. Um mar de gente avança pelas ruas, enquanto alguns trepam nas estátuas com ou sem batom, sem medo de pegar 17 anos de prisão em regime fechado. Dezenas de milhares de iranianos estão incendiando tudo o que vem pela frente para derrubar o regime dos ayatolás. Enquanto isso, as mulheres, obrigadas sempre a esconder os cabelos, estão arrancando os hijabs para lutar pela liberdade, enquanto no Ocidente, inacreditavelmente, as mulheres esquerdoides e burrinhas usam os hijabs para apoiar aqueles que tiram a liberdade delas. No melhor exemplo de quem é burro pede a Deus, ou a Alá, que o mate, e ao diabo que o carregue. O presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos de 66 organizações internacionais e deixar de participar de tratados internacionais que, a critério dele, são contrários aos interesses nacionais, incluindo aí a retirada de 31 entidades da Organização das Nações Unidas. O documento, que foi compartilhado pela Casa Branca, afirma que a medida responde ao fato de que essas instituições atuam de maneira contrária aos interesses nacionais, à segurança, à prosperidade econômica ou à soberania dos Estados Unidos, e buscam agendas globalistas que não se alinham com as prioridades de Washington. Segundo o portal Space Liberdade, que repercute uma notícia da agência Reuters, Trump também quer pagar até $100 mil por pessoa aos habitantes da Groenlândia para que eles deixem a Dinamarca e se juntem aos Estados Unidos. O presidente deseja obter o controle da ilha por ela ser fundamental para a estratégia militar norte-americana naquela região. E em 2023 ocorriam atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em Brasília, organizados e executados pelos criminosos esquerdistas que fraudaram as eleições de 2022 e que planejavam incriminar o presidente verdadeiramente eleito, Jair Bolsonaro, e o grupo político dele. Mais de 1.000 manifestantes acabaram sendo presos numa tentativa bem orquestrada e bem-sucedida da quadrilha Petralha de intimidar toda a população brasileira. E mais uma coisinha. Enquanto você vê a foto dessa garotada aí, preste bastante atenção no seguinte. A criança que aprende matemática não cresce achando que dinheiro nasce na árvore. A criança que aprende história sabe logo de cara que Che Guevara assassinava as minorias e nunca foi herói de coisa alguma.
A criança que aprende português não cresce falando pronome neutro. A criança que aprende educação financeira sabe desde cedo que essa conversa de socialismo e comunismo é uma roubada, conversa para boi dormir. A criança que aprende princípios fortes e sólidos não aceita militância dentro de sala de aula. É por tudo isso que ninguém investe em educação no fazendão. O grande negócio é fabricar alienados. Até a próxima. Muito feliz, assim como a esmagadora maioria do povo da Venezuela, com a prisão do narcoditador Nicolás Maduro, enquanto esperamos todos nós que essa imagem aí que está ao lado se torne realidade. Agora, quem está muito pau da vida mesmo é o Enzo, que mora lá no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, faz curso de humanas na Federal, é sustentado pelo pai, empresário e capitalista malvadão. Os socialistinhas de iPhone do Leblon estão irados. Irão ser resistência. A revista Oeste informa que o senador catarinense Esperidião Amin, autor do novo projeto de lei da anistia, disse que a proposta apresentada ontem já tem o apoio de 50 dos 81 integrantes do Senado Federal. Ele ainda afirmou que, independentemente do andamento do novo PL da anistia, os vetos do maior ladrão da história do Brasil serão apreciados pelo Congresso Nacional. Esperidião Amin disse também que a dosimetria das penas seria um primeiro passo para diminuir o radicalismo e que ele relatou uma matéria que não era a convicção dele. Amin disse que pretende anular o inquérito do dia 8 de janeiro, feito por um foro forjado, a tal primeira turma do Sindicato do Crime Organizado, que tinha juízes viciados e suspeitíssimos e que todo mundo sabe disso. O senador ainda destacou o caráter constitucional da anistia, ao lembrar que o indulto já foi concedido em mais de 30 ocasiões no passado. Para ele, trata-se de um instrumento de justiça e reconciliação totalmente amparado pela Constituição de 1988. Eu acho curiosa e impressionante a capacidade do fazendão de aperfeiçoar certas coisas. Você já ouviu falar no livro de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro? Até possa ter lido, que narra a situação estranha de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que na realidade eram a mesma pessoa. O médico, Dr. Jekyll, tomava uma poção e se transformava em Mr. Hyde, um matador cruel, violento e desalmado. O livro é de 1886, mas 140 anos depois, no Fazendão de 2026, surge um sucedâneo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, muito mais indutor de vômito do que o original. É o satânico psicopata golpista e assassino que, além de ter as mãos sujas de sangue e fazer pose de juiz, de promotor, de delegado, de investigador, de acusador, de vítima, de advogado administrativo, de lobista, agora é médico, presidente do Conselho Federal de Medicina, tudo num só pacote, em sintonia muito maior com os novos tempos. Não é bacaninha? Aliás, por falar em Conselho Federal de Medicina, parece que o posto está mesmo sendo disputado por várias figuras. O atual presidente do CFM é José Irã da Silva Galo, esse que aparece aí ao meu lado. No entanto, circula nas mídias sociais uma declaração de alguém que é chamado de presidente do CFM, embora não seja identificado pelo nome. Além disso, como você vai ver no vídeo a seguir, ele não se parece fisicamente nem um pouco com José Irã da Silva Galo, embora o que ele diga tem fundamento. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM.
A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Como eu recebi também hoje uma ilustração excepcional de um extraordinário artista multitalentoso, Eide Valesco, que eu tenho o privilégio de chamar de amigo e guru, eu resolvi juntar as duas coisas. O texto começa dizendo o seguinte: vou falar algo que vai irritar muita gente, mas, na verdade, não peço licença e não estou nem aí para os mimizentos. Não sou petralha, nunca fui, nunca serei. Mas hoje eu tiro o chapéu, sim, para essa laia criminosa. E digo isso sem ironia nenhuma. Petralhas, nesse ponto, vocês têm o meu respeito. Porque se 10% do que está acontecendo atualmente com Jair Highlander Bolsonaro estivesse acontecendo com o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados, o fazendão já teria parado. As ruas estariam completamente tomadas. A pressão internacional seria insuportável. Congressistas em pé de guerra, com sangue nos olhos, militância organizada, barulho, reação. Enquanto isso, o que faz a chamada direita? Silêncio, cálculo, covardia. A direita brasileira é uma fraude moral. Os congressistas que se elegeram nas costas do Bolsonaro e quando chegou a hora de defender quem o homem que os colocou lá, simplesmente viraram o rosto. Congressistas que só têm mandato porque Bolsonaro sangrou, que só têm voz porque Bolsonaro apanhou, que só existem politicamente porque Bolsonaro pagou o preço mais alto. E agora? Agora fingem normalidade, fingem prudência, fingem estratégia. Não é estratégia, é covardia safada e ingratidão rasteira. Jair Highlander Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno demais. Deu a saúde, a paz, a própria vida por um fazendão que não tem coragem nem honra para retribuir. Agora, Jesus Cristo virou a mesa no templo, chutou o balcão da hipocrisia, chamou os falsos de falsos. E é isso que precisa ser feito agora, porque o erro não foi Jair Highlander Bolsonaro. O erro foi acreditar que essa direita fajuta, safada, covarde, preguiçosa merecia alguém como ele. E não merece. Fica aqui para registro, portanto, o meu pedido de perdão. Perdão, presidente Bolsonaro. A Justiça dos Estados Unidos reconhece a liquidação do Banco Master e reforçou a posição do Banco Central. Em decisão da Corte de Falências do Distrito Sul da Flórida, o juiz Scott Grossman validou o processo brasileiro, obrigando os tribunais e credores norte-americanos a respeitarem a liquidação conduzida no Brasil. As exportações de ovos do fazendão saltaram em 2025 por causa da forte demanda dos Estados Unidos. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, os Estados Unidos foram os maiores compradores de ovos brasileiros, com um aumento de quase 827% em relação a 2024. Em 2022, os painéis de captação da luz solar para transformação em eletricidade eram isentos de imposto. Com o maior ladrão da história do Brasil emporcalhando o Palácio do Planalto,
apareceu um imposto de 6% em 2023, que passou para 9,6% em 2024, 25% em 2025 e agora, para 2026, vai ser de 35%. Se ele é coletor de impostos da luz solar e quem criou o Sol e os planetas foi Deus, quer dizer que ele está enviando esse dinheiro para o Criador? E onde é que ele guarda esse dinheiro do Pai Celestial? Lá no Banco do Vaticano? A tabela mostra 11 estados do Fazendão em que o número de pessoas dependentes do Bolsa Esmola é maior do que o número de pessoas que estão empregadas formalmente, com carteira assinada. Eu agora convido você a dar um rápido e educativo passeio pela cidade cearense de Uiraponga. Tancredo dos Santos, vereador e presidente do PL em Caucaia, lá no Ceará, será o seu Cicerone. Uiraponga, estado do Ceará. A gente vai mostrar para vocês como é que tá aqui nos dias de hoje. Para cima. Todas essas casas aqui, ó, continuam abandonadas. Aqui nessa lateral tem uma quadra poliesportiva, mas infelizmente está tudo abandonado. Cenário de guerra. Mais de 2.000 pessoas foram expulsas de suas casas aqui no estado do Ceará, distrito de Morada Nova, Uiraponga. A gente vai pegar essa casa aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês como é que ficou a situação. O que é que a facção fez? Deu um chute na porta e saíram atirando no povo. Mesmo jeito, não mudou nada. Aí o governador do estado do Ceará é o Mano de Freitas do PT, a vice-governadora Jade Romero, deram uma entrevista dizendo que estava tudo voltando à normalidade, que tudo ia ficar normal. Mas tá aí, ó, a cidade completamente abandonada, tudo destruído. Você pode ver que a grade ali, ó, a bandidagem arrancou. Será que vale a pena continuar com o PT? Hoje foram eles, ó. Amanhã pode ser vocês. Votar hoje no PT é dar carta branca para a facção criminosa matar o teu filho e expulsar tudo da tua casa. Essa rua todinha, ó. Toda a rua que eu passei aí mostrando para vocês, toda ela tá abandonada. Mais casa abandonada, mais casa abandonada, mais uma rua, mais outra aqui, ó. Mais casa abandonada, mais casa abandonada, mais outra rua. Toda a rua, todas as famílias foram expulsas. Olha, ó, tudo abandonado. Ó. Ali em cima, ó, tudo abandonado. Aqui teve que tampar com tijolo, ó. E ali já foi tiro ali, ó. Era um portão ali, ó, fecharam com tijolo e cimento. Olha aí como é que é, ó. Igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja não tem mais fiel, ó. Os gatinhos aqui, ó, vocês podem ver ali, ó, tudo abandonado. A gente trouxe uma ração no carro, a gente vai colocar aqui pra eles. Tudo isso aqui, ó. Todas as famílias foram expulsas de casa. A facção criminosa hoje, ela manda no povo do Ceará. A polícia, nas mãos do Elmano de Freitas, não podem fazer nada. Se fizer qualquer coisa, a CGD, ela dá praticamente ordem para prender os próprios policiais. Será que vale a pena, pessoal, vocês insistirem em votar no Elmano de novo, fazer o L, apertar o 13? Ele prometeu segurança para vocês durante a campanha. Vocês votaram nele por quê? E tá aí, ó. Olha o que é que aconteceu com a segurança do povo. Associação, ó, tudo destruído, tudo acabado. A facção expulsou todo mundo. Posto de saúde da cidade, completamente abandonado. Essa aqui é a igreja. Igreja que não tem mais fiel. Essa praça aqui foi morto uma pessoa, tiraram de dentro de casa e mataram aqui em praça pública. 3 policiais e uma viatura para tomar de conta disso aqui tudo. O Elmano está se preocupando com o Nicolás Maduro, não resolve nem o problema do Ceará. Agora ele está preocupado com um ditador que está sendo preso por matar os seus opositores, por prender o povo. A gente está saindo daqui agora, de Uiraponga, distrito Morada Nova, uma viatura e 3 policiais. Governador, deixa de ser fraco, deixa de ser frouxo. O povo precisa voltar para suas casas. Flechas envenenadas de 60 mil anos mostram uma tática avançada de caça. A descoberta revela que caçadores-coletores da Idade da Pedra já utilizavam toxinas de plantas nas armas deles, demonstrando sofisticadas estratégias de caça. A situação do Irã está cada vez mais delicada. As comunicações em Teherã, a capital do país, estão bloqueadas pelo governo que tenta se manter no poder. No entanto, imagens como essas estão sendo enviadas via Starlink, a mini parabólica de Elon Musk. Nesse vídeo, manifestantes iranianos estão queimando a tumba onde está sepultado Ruhollah Khomeini, o fundador da Revolução Islâmica no Irã em 1979.
Ao mesmo tempo, iranianos audaciosos estão indo às ruas com a verdadeira bandeira do Irã, com o leão e o sol, se insurgindo contra o regime islâmico. O ex-boxeador paquistanês Imtiaz Mahmoud, ganhador da medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, postou nas mídias sociais que, nas últimas horas, informações por meio do Telegram dão conta de que dezenas de aviões da Força Aérea Norte-Americana de reabastecimento e de logística estão partindo de suas bases nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha rumo ao Oriente Médio. O Ayatollah também parece ter deixado Teherã e é provável que esteja buscando refúgio na Rússia. Os protestos no Irã crescem a cada momento e é hora de um fechamento. A era dos mulás está chegando ao fim. Estamos vendo o início de uma nova república islâmica secular e o encerramento daquilo que tem sido uma experiência religiosa catastrófica de 47 anos para o Irã. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, informa que uma equipe do Departamento de Estado norte-americano chegou a Caracas na tarde de hoje. O principal objetivo é avaliar a reabertura da Embaixada dos Estados Unidos na capital venezuelana. A equipe é composta pelo embaixador interino na Colômbia e membros da Unidade de Assuntos da Venezuela. Eles estão avaliando a segurança e as condições do prédio para um retorno gradual às operações diplomáticas. O regime chavista, agora sob nova gerência, comandado por Delcy Rodrigues, está libertando centenas de prisioneiros políticos. Durante anos, o narcoditador Nicolás Maduro, com o apoio de Delcy e de todos os outros, prendeu os opositores e pessoas contrárias à chamada Revolução Bolivariana. Meu amigo e neto espectador Alexandre Piloto me mandou essas imagens do emocionado reencontro de alguns desses presos libertados para confirmar que agora, como resultado da captura do narcoditador e da intensa pressão feita pelo presidente Donald Trump, centenas de pessoas estão sendo finalmente libertadas. E se, por acaso, você der de cara com um Paulo Freireano apoiador da ditadura venezuelana, não mande ele tomar onde o sol não nasce. Apenas lembre a ele que o comunismo que ele tanto ama produziu 36.800 torturados, 18.305 presos políticos, 468 mortos em protestos, 8 milhões de exilados, 8.000 violações dos direitos humanos, 400 meios de comunicação censurados, 90% de pobreza, 50% de marginalizados. Como alguém que acredita que fora da caridade não há salvação, explique pela enésima vez que o que os Estados Unidos fizeram não foi só por causa do petróleo venezuelano. Mostre a ele que Daniel Vorcaro é sócio de poços de petróleo na Venezuela, tendo investido cerca de 150 milhões de dólares, e que Joesley Batista investe em petróleo da Venezuela desde 2024, com o grupo JIF tendo adquirido poços por meio de operação mantida em sigilo. Se nada adiantar, mande ele se lascar, mas ainda assim, reze pela alma dele. Em 1693, o primeiro de 2 terremotos destruía partes da Sicília e de Malta. Após o segundo terremoto, em 11 de janeiro, o número de mortos era calculado entre 60.000 e 100.000 pessoas. Em 1822, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara ia contra as ordens das cortes portuguesas, que exigiam a volta dele a Lisboa, e permanecia no Brasil, dando início ao processo de independência no que ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 1881 entrava em vigor a Lei Saraiva, estabelecendo o título eleitoral, as eleições diretas, o voto secreto e o alistamento preparado pela Justiça. E em 2007, o norte-americano Steve Jobs, diretor executivo da Apple,
apresentava o iPhone original durante um evento da Macworld em São Francisco, na Califórnia. Ah, e mais uma coisinha. Não se iluda. Continue cultivando o seu pensamento crítico e trate de agir da melhor maneira possível e, de preferência, silenciosamente, para não se meterem em encrenca. Afinal de contas, é como diz esse mural aí, né? Em terra de esquerdista, quem tem cérebro é golpista. Até a semana que vem.